Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos fazer algo aqui para o Senhor, algo que seja de graça. Obrigada, querida. Algo que seja de graça, de misericórdia, de poder na presença do nosso Deus. Amém? Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, temos entendido, Deus, que há um confronto ao Rei da Glória nessa temporada, Pai querido, mas para nos dar sucesso, vitória. Nós sabemos, ó Deus, que aquele que se auto-intitula magnífico, Pai querido, está rondando, cirandando, ó Pai querido, para nos roubar a fé, para matar, destruir, Senhor. Mas nós estamos crendo no nome que é sobre todo nome. Se o adversário tem se levantado, ele, Pai querido, já tem sido destruído na obra gloriosa da cruz. Então, em nome de Jesus, venha a nosso favor, nos ajuda, nos orienta, fala conosco e tira toda a mistificação de um evangelho, ó Pai querido, preso em cadeias de religiosidades, Pai, de feitiçarias. Em nome de Jesus, queremos a pureza da Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém. Amados, nós estamos falando a respeito da festa do Purim, que se aproxima. Temos ali algo em relação a andarmos dentro daquilo que está lá em Pedro, como o pastor Alexandre tem pregado. Então, nós queremos manter essa linha dessa palavra, mas agora colocarmos num aspecto, eu creio, de um pouco da batalha espiritual, no sentido do confronto que esse livro de Esther traz. Nós, shalom, shalom, irmão Alfredo, Deus te abençoe. Nós vemos aqui um confronto da batalha espiritual. Por quê? Porque se você pegar ali o livro de Êxodo, deixa eu ver aqui que número, nós pegarmos ali o livro de Êxodo, nós vamos ver já o Senhor determinando que esse povo deveria ser exterminado. E o Senhor falou que haveria uma batalha sem precedentes contra ele. O Senhor ia querer exterminar esse adversário da face da terra. Está em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Mas vamos ler aqui algumas linhas daquilo que o Senhor estava colocando a respeito já de Josué. Vemos que a palavra de Deus, ela fala quem é Amã, ele é filho de Amedata, que era um agagita. O agagita, ele tem uma tribo, ele era de um reinado, e o reinado dele, o povo dele era os amalequitas. Então, ele faz parte de alguém que Deus mandou destruir. Olha aqui. Então disse o Senhor a Moisés, no Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, amados, nós precisamos entender que dentro disso tudo que está acontecendo conosco, nós temos uma manifestação da intenção de Deus de destruir, apagar para sempre a memória daquele contra o qual nós estamos lutando. O Senhor, ele quer apagar os rastros do adversário e sua maldade das nossas vidas, do nosso geracional, da nossa família. E para isso, amados, ele vai contar conosco. Observe que se você pegar lá no comecinho do livro de Amã, de Esther, Amã já tinha o plano de destruir o povo de Deus. E ele já estava lançando sorte, já fazia um ano que ele estava ali se preparando para fazer um pedido para aquele rei, o rei da época, o Assuero, para poder destruir o povo de Deus. Então, observe que para livramento o Senhor levantou Mordecai e depois uniu a Esther nesse grupo e depois uniu o povo para vencer as artimanhas de Amã, que já estava com a sua sentença determinada. Então, amados, observe que essa batalha que talvez você esteja aí na sua vida, não é uma questão apenas, eu vou ficar livre. Não, é uma questão de você, na sua vida, tirar um polo de manifestação das trevas, tirar um povo que é transmitido de geração em geração, a sua cultura. Não é uma questão só de, a Fátima, vou ficar livre dessas manifestações de trevas. Não, não é uma questão de que Deus está olhando para a terra e está falando para nós, ali
Eu quero que vocês vençam esse inimigo, porque ele faz mal para a humanidade. Então, se você, no seu círculo de amizades, no seu círculo geracional, no meio da tua família, do teu povo, da tua parentela, onde você trabalha, você começar a executar juízo e for instrumento da minha justiça, eu estarei presente para te ajudar. Observe que essa batalha, mais uma vez, não é iniciada pelo inimigo. É uma batalha que o Senhor está falando. Eu quero que seja arriscada a memória de Amaleque, que é uma representação de Satanás, de toda a terra. Passa esse rei, esse reinado, esse povo passa pelas mãos de Saul, e Saul não dá conta de destruí-los. Aí vem Samuel e despedaça o rei Agag ali na presença do Senhor. Então, nós vamos vendo que essa destruição desse personagem Agagita, Agag, Amã, está tudo na mira de destruição da parte de Deus. Como a minha vida e a sua vida, temos chamado a atenção de Deus para que venhamos destruir esses adversários que há tantos e tantos tempos têm influenciado a nossa casa, a nossa família, o nosso povo. Então, você está envolvido numa batalha de dimensões, de gerações. Então, não é simplesmente algo, vou privilegiar a minha vida. Não, Deus está falando, você tem mais responsabilidade do que isso. Você tem um culto para prestar a mim, de maneira que eu possa executar juízo contra, não os meus inimigos, porque o meu inimigo, quando ele veio se manifestar no céu, eu o destruí. Eu destruí no meu território. Agora ele está no território de vocês. E eu quero que vocês, como governadores, como reis, como sacerdotes, como profeta, como filhos de Deus, eu quero que vocês manifestem o juízo que eu posso executar contra eles e traga libertação aos cativos. Traga liberdade aos algemados. E você esteja empenhado nisso. Então, não tem lugar, dentro dessa visão, não tem lugar para vitimismo. Dentro dessa visão, não tem lugar, ai, coitadinho de mim. Dentro dessa visão, não tem aquele lugar, ai, o fulano que é culpado. Não tem espaço para isso. Tem um espaço para você e eu nos posicionarmos e falar, é comigo o negócio. Eu sou o agente transformador através de Jesus Cristo. Eu não posso transferir responsabilidades. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade diante do Senhor. Então, o Senhor ele vai trazendo dentro daquilo que é o desejo dele de ver a humanidade liberta, e cada um de nós, na nossa responsabilidade, Deus está procurando alguém que dê resposta. Pregamos esses dias a respeito disso. Alguém que esteja interessado no propósito eterno de Deus e dê resposta. E olhe para o adversário e fale para ele, você é um adversário vencido. Observe que dentro daquilo que esse Amã ele estava fazendo, ele estava simplesmente dando vazão ao desejo de Deus. Qual era o desejo? Não se prostre diante de outro rei, que quer dizer que ele é Deus. O nome Amã quer dizer magnífico. Então, observe que esse Amã, ele queria ser exaltado à condição de alguém que pudesse ser adorado. Então, Mordecai, sendo temente ao Senhor, falou, eu não vou te adorar. Eu não vou prestar culto a você. Eu não vou levantar você como um ídolo do meu lar. Eu tenho já quem verdadeiramente adorar. Então, é um posicionamento onde a guerra é suscitada de uma maneira agora a dar livramento ao povo. Observe que esse Amã, ele estava na surdina, preparando algo contra o povo de Deus. Sabia que esse plano estava revelado. Observe que aqui, ó, conforme vai falando no comecinho, no 2, deixa eu ver se é no 2 mesmo, no 3, está falando, no primeiro mês, no 3, 7, no primeiro mês, que é um mês de Nissan, ou seja, o próximo mês, onde nós vamos entrar no calendário espiritual de Deus, que vai ser o começo do ano, agora, dia 29 de março, nós vamos mudar de ano, não é? Dentro do calendário espiritual do Senhor. E esse mês se chama Nissan. Aí observe, olha o que ele vai fazer. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, está avisando para a gente,
no ano 12º do rei Assuero, se lançou opor, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Observe. Ele passou um mês fazendo conjuros diante do adversário, lançando sortes para fortalecer o reino espiritual para vir contra mim e contra você no final do ano, que é essa temporada que vamos viver agora. Ele passou um tempo se preparando espiritualmente para manter o povo de Deus debaixo da destruição, porque olha o que ele fala. Então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre o povo, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei, porque não convém ao rei, então, tolerá-lo. Então, observe, Amã chegou com astúcia diante do rei e falou, tem um povo espalhado no teu reino que eles não cumprem a tua lei. Será que tem aí um povo que não cumpre a lei do império das trevas, de Satanás e as coisas que esse mundo quer? Será que tem um povo que está ocupado em ser santo e tem procurado levantar o nome do Senhor como a bandeira mais alta que existe nessa terra, no céu? Será que existe um povo espalhado no império das trevas que está anunciando que Jesus reina? Será que existe o povo e você faz parte dele? Então, essa é a boa notícia. Se Satanás passou, glória a Deus, irmã Daiane, se Satanás passou um ano ali se manifestando, lançando sortes, eu já falei isso, existiu uma mulher que também passou um ano se preparando para se apresentar diante do rei. Então, nós precisamos entender que, muito para além dessa rainha Esther ser uma imagem profética daquilo que Cristo se levantou por vós para dar salvação ao povo, nós precisamos entender, shalom, shalom, pastora Sônia, nós precisamos entender que existe uma cruz que foi levantada para pendurar alguém que estava preparado antes da fundação do mundo para morrer por mim e por você e para falar, está consumado, agora lutem. É essa manifestação que nós precisamos ter dentro de nós. Sairmos de toda casa de comodismo, toda casa de conforto, toda casa de procrastinação, toda casa de achar que Deus não é por nós e começar a entender. O Senhor levantou um escape para mim na fundação do mundo e esse escape foi me dado através da morte de Jesus Cristo. E junto com Jesus Cristo, ele me deu todas as outras coisas. Então, eu preciso tomar posse disso e ir contra o meu adversário. Veja que Amã, ele está suscitando aqui os conjuros para poder chegar diante do rei e o rei estar debaixo de encantamento. E ele vai falar, se parecer bem ao rei, decrete-se que sejam mortos. E nas suas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Observe, ele queria pagar a nossa destruição. E é o que o adversário faz. Ele quer seduzir para pagar a nossa destruição. Lembra da tentação de Jesus, quando o Espírito o impeliu ali ao deserto para ser tentado por Satanás? Mateus 4 fala isso. E o Espírito o impeliu ao deserto. O Espírito Santo pegou Jesus e falou, agora vai lá e enfrenta o teu adversário. Você está preparado. E Jesus, como primogênito da vitória sobre Satanás e seus demônios, agora fala conosco. Eu dei a mim mesmo a vocês e junto comigo eu dou todas as outras coisas. Agora é a vez de vocês. Vocês estão nesse presente século, nessa temporada, me representando. Agora executem juízo sobre esta geração de amalequitas que está perseguindo vocês. Então, olha o que Deus ele quer trazer para nós. Olha a responsabilidade e a confiança que Deus depositou nos nossos ombros. Ele está confiando que eu aqui na minha cidade, junto com os nossos irmãos, aqui dentro daquilo que é a internet, que Deus tem dado de alcance para nós, sejam poucos, sejam muitos, não importa. Importa que ele colocou uma missão no meu ombro, na minha responsabilidade, dentro daquilo que é o meu esposo, o meu filho, a minha nora, a minha casa, a minha família, para, de alguma maneira, anunciar que existe alguém que já se posicionou contra os amalequitas desse século.
Agora, quanto de nós queremos entrar nessa peleja de maneira inteira, a ponto de render tudo? Observe que existe um financiamento para as trevas. 10.000 moedas de prata. Eu vou pesar nas tuas mãos e vou dar naqueles que se levantarem para me ajudar. Então, o adversário, ele procura recompensar aqueles que estão com ele. Mas observe, amados, que por 2 vezes nós temos alguém dando metade de reino. Uma vez lá no Novo Testamento, existe um rei chamado Rei Herodes, que alguém dança para ele, não é? E ele falou para aquela menina: pede-me e até metade do meu reino te darei. E ela, debaixo da mentalidade de Herodias, que é uma atualização da mentalidade de Jezabel, ela foi e perguntou para a mãe: o que eu vou pedir? A cabeça de João Batista aqui num prato. Observe, até metade do reino. Olha como é pesado a morte da voz profética. Olha como é pesado a nossa manifestação que nós temos como voz daquele que clama do deserto. Olha como é pesada a nossa vida para o adversário, para nos silenciar. Então, ele vai usar qualquer tipo de valor espiritual, material, para te perseguir. Ele vai usar o que ele tiver à mão para calar a tua voz profética. Às vezes, ele vai te agredir, te atacar, te coagir, se manifestar com fúria, que é o tempo da fúria, não é? Das reações, quando nós chegamos com a palavra do reino de Deus e as pessoas reagirem com fúria, as pessoas ficarem bravas, nervosas, e a gente fala: deixa isso para lá, eu também não quero mais nem saber disso, porque não quer, não quer. E nós paramos de interceder à maneira de Deus para que aquela pessoa seja livrada das mãos dos amalequitas. Mas Deus está falando para nós: olha, existiu alguém que pagou, queria pagar até metade do reino para silenciar um chamado, uma boca profética, alguém que estava anunciando lá no deserto, no meio da sequidão do coração do homem, havia alguém anunciando: arrependei-vos e crede no evangelho. Não é diferente comigo e com você. A nossa batalha é de resgate de vidas, seja o resgate do seu casamento para que a pessoa experimente o poder de Deus na sua vida, seja para o resgate de uma enfermidade para que a pessoa experimente o poder da cura de Deus, seja para resgate do ministério, seja para o resgate que for. Existe um confronto, existe um adversário, existe um pagamento pesado contra as nossas vidas para que nós venhamos a ser detidos. Só que coisa tremenda é nós vermos aqui, por conta de uma mulher que se perfumou, que se entregou, que buscou aquilo que era a sabedoria daquele que estava dentro da casa do rei e que sabia como o rei poderia ser agradado. Ela recebeu uma palavra: até metade do meu reino eu vou te dar, ou seja, você vai dominar do meu lado. Você observa agora o que é que Deus está falando para conosco. Deus está nos chamando, amados, a tomarmos a posição, porque Ele tem algo para nos oferecer. Na cruz do Calvário, Jesus veio ali, ele não pôde, como que eu posso dizer, revogar o decreto do salário da morte, no sentido de falar: esse decreto não existe mais, mas ele pôde simplesmente falar para o adversário: eu tenho um novo decreto, eu tenho uma nova aliança no meu sangue, eu tenho o meu corpo partido por eles, então eu quero que eles se posicionem, eu dou a eles uma nova oportunidade de saírem da posição de serem serem criaturas fadadas ao inferno. Agora eu estou dando pelo meu sangue, pelo meu sacrifício, pelo meu corpo moído, pela minha morte, a possibilidade deles escreverem uma nova história. Eu dou um papel em branco para eles, assinado meu nome, Jesus Cristo, e eu falo para eles: preencham. Comece um novo tempo, um novo decreto, reajam, persigam os inimigos, destruam, não sejam passivos, não sejam pacíficos com o adversário. Nosso apóstolo sempre ensina isso. Irmãos, os territórios são ganhos ou por guerra ou por aliança. Como nós vamos nos comportar? Nós vamos querer guerra contra o império das trevas ou nós vamos entrar pelo caminho de nos aliançarmos com ele e ficar tudo bem? Paz só é executada ou com a derrota do adversário ou quando nós fazemos aliança com eles. Ou eles são subjugados ou nós entramos em conluio com eles. E aí tem paz.
Então, o Senhor está falando hoje para nós, como Esther de Deus nessa terra. Vocês vão querer que eu use o meu poder? Vocês vão querer usar o meu poder que está disponível? Ontem tivemos uma reunião de intercessão. Uma das nossas intercessoras chegou com... Ela falou assim, para mim, eu sou um pouco nova nessa manifestação, mas eu estou fazendo aí o meu devocional e Deus me deu essa palavra, assim, 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 para usar na pauta. O Espírito Santo imediatamente falou ao meu espírito como ela tem se levantado com interesse para buscar a minha face, para cumprir aquilo que eu chamei ela para fazer, eu quero capacitá-la. Então, Deus está falando para você e para mim, vocês não estão sós, eu estou com vocês. Ontem o pastor Alexandre fez uma figura muito boa para ficar na nossa mente. A figura do pai abraçado com o seu filho, falando para ele, fique quieto, fique aqui, e nada vai te acontecer. Não é diferente do que Deus está falando para nós nesses dias. Tenha coragem de ficar cara a cara com o adversário. Observe que esse povo já tinha, esse Amã já tinha um plano totalmente pronto. Sabe por quê? Você foi no território do inimigo e descobriu o que ele quer fazer, porque Deus quer dar livramento para a tua família. Então pare de murmurar, mas é que meu marido, ele está assim, assado, cozido, frito. Sabe por quê? O meu filho, ele está imerso e não sei o que lá. Sabe as minhas finanças? O Senhor está falando muito bem, eu estou te dando os teus adversários. E isso não é para você correr da luta, ou cobrir a sua cabeça, ou ficar morta de medo, morto de medo. Isso é para você saber que eu tenho livramento, porque eu estou perseguindo a memória de Amaleque até destruí-la totalmente. E eu estou precisando de alguém que se alinhe comigo na guerra. É disso que Deus está falando. Não se trata de você, se trata daquilo que eu quero fazer para as próximas gerações. Se eu deixar o espírito de aborto, amados, pela metade, meu filho e a minha nora não vão conseguir gerar, porque já perdemos um casal de bebezinhos. Se nós deixarmos o espírito de adultério e de fornicação e de separação e divórcio que havia na minha casa, na minha família, o Mateus e a Letícia não vão prosperar, amados. Naquilo que é o casamento dele, daqui a pouquinho o espírito maligno de divórcio começa a procurar um lugar para entrar, e às vezes, se não estão firmados na palavra, ele se manifesta e eles podem ser verdadeiramente se separarem. Então, nós precisamos entender o nosso papel. O Senhor falou, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, o Senhor está falando, eu vou visitar, preste bem atenção, tem pessoas que pegam Ezequiel 18 para falar que a alma que pecar, essa morrerá. Sim, a alma que pecar no seu próprio pecado, ela morrerá. Eu estou falando de visitação. Eu não estou falando de responsabilidade pessoal. Sim, a alma que pecar vai morrer, mas eu estou falando de visitações, que Deus já deixou muito claro. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Agora, salvação é outra coisa, é a sua responsabilidade pessoal. Deus não vai levar em conta o pecado do seu pai, da sua mãe, para te salvar, mas para que a sua vida seja limpa das visitações de Deus até a terceira e quarta geração, é necessário arrependimento, sim. E o Senhor está falando, eu quero apagar essa memória. O que você tem perseguindo como uma alma geracional contra a sua casa, como os espíritos familiares, como maldições hereditárias na sua casa, na sua família, que tem preparado planos e sonhos contra você, lançado sorte há tanto tempo, e eu e você não estamos vendo. Mas Deus está falando, no teu posicionamento de me buscar e não se dobrar, eu vou revelar. Ei, vou revelar os planos mais secretos e profundos do teu adversário, para que você se posicione. E aí eu já entreguei o meu nome e uma carta em branco para você falar, Senhor, executa juízo sobre tal coisa, porque me subiu às mãos o meu adversário. Quantos de nós estamos preparados para Deus revelar determinadas coisas? Me lembro de uma irmã, acho que eu já contei esse testemunho aqui, o filho estava em fornicação e ela não sabia. E quando chegou a notícia, seu filho está em fornicação, ela queria arrancar os cabelos, ficou nervosa, ficou brava, chateada.
eu com certeza também ficaria nervosa, chateada, mas dentro da experiência que Deus já havia me dado, o melhor que eu tinha a fazer não era ficar chorando e me lamentando, ainda que eu pudesse gastar um pouco de tempo com isso. Eu teria que me levantar e falar: espírito da fornicação, saia da vida do meu filho. Espírito de sexualidade pervertida, saia da vida do meu filho. Filho, volte à normalidade. Eu teria que lutar pelo meu filho, ficar chorando e ai, coitadinho de mim, ai, coitadinho do meu filho, ai, o que o Satanás está fazendo. Não vai adiantar, isso não move os céus. Esqueça essas atitudes religiosas que não trazem nenhum proveito para aquilo que é o reino de Deus. Me lembro quando o meu esposo foi visitar o pai dele e ele viu o pai amarrado, o pai cheio de dores, gemendo ali na frente dele. E ele acostumado a ver o Nelson, não é aquele homem forte, valente, cheio de força, eu faço, eu movo, eu viro, eu sapateio, eu faço, eu resolvo. Um homem forte, amarrado numa cama, ele quis começar a chorar. O Senhor falou para ele: essa sua manifestação não vai ajudar o reino. Não vai ajudar seu pai. Enxugue as lágrimas, engole o choro. Vamos. E aí, o meu esposo tomou uma atitude produtiva naquele momento, naquele hospital, e começou a interceder, orar, cancelar pactos, fazer as coisas espirituais que trariam proveito para aquele homem ser livre das chamas infernais que o estavam aguardando. Agora, ou nós tomamos uma posição de quem entende quem verdadeiramente é o nosso Deus, e aquilo que ele deixou, ou vamos achar sempre que Deus é contra nós. Sempre vamos ter uma visão errada do nosso Deus. Deus está falando hoje para nós: eu estou procurando alguém que se alie ao meu espírito, que é Mordecai, e se posicione como rainha e consiga o meu favor a ponto de eu falar: até metade do reino eu te dou, porque você ousou se posicionar. Quantos são candidatos aqui? Porque você ousou me adorar, porque você ousou se perfumar, porque você ousou ser simples na minha presença, porque você ousou ouvir o eunuco do rei que estava ali do teu lado falando para você: leve só isso aqui. E você, pela obediência, foi levando, foi fazendo, foi se entregando, foi se prostrando diante da soberania de Deus. E você foi escolhida pelo Senhor para estar na posição de rainha agora. Deus está falando: então agora chegou uma má notícia, que é o esclarecimento de uma situação que a tua casa, o teu povo estão envolvidos. Lute. Não é hora de chorar. Ah, quer dizer então que seu esposo não pôde demonstrar o sentimento? Quando ele desceu lá daquele andar, entrou dentro do carro, aí ele foi chorar. Deus não falou para ele: venha suprimir a tua alma, oprima a tua alma, não manifeste a alma. Deus não é injusto, não é carrasco e não quer que a gente seja super crente. Mas precisamos entender onde há o lugar do choro. Onde há o lugar para verdadeiramente nós nos humilharmos. Se ele chorasse ali naquele lugar, ele estava se humilhando diante da enfermidade, diante da dor do pai dele. Se ele chorasse naquele lugar por ver a barriga do pai dele aberta como ficou, e toda daquela maneira que quando eu voltei também e eu vi, eu falei: Alexandre, isso não é obra para homens, isso é obra para Deus. Se Deus não fizer, acabou. De tão grave que estava a situação. Então, havia um lugar para não chorarmos. E se a gente chora diante daquela barriga aberta, diante daquele homem fragilizado pelas ataduras daquela cama, nós estaríamos apresentando desserviço para Deus. Então, pare de chorar no lugar errado. Pare de dar alimento para Satanás, seus demônios. Fica: ai, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque Deus não me ouve. Isso é mentira. Ai, porque eu não vou fazer, porque, ai, coitadinho de mim, eu não posso. Olha quanta coisa está no meu ombro. Se você está com tudo isso no seu ombro, pode ter certeza, você vai dar conta. Você vai dar conta. Tem irmãs aqui, amados, que eu olhei a minha vida com a vida do meu esposo, eu falei: meu Deus, é um fardo terrível. Não é? Eu cheia de mim mesma, autocentrada, cheia de vitimismo, cheia de dó de mim mesma. E por misericórdia do Senhor, ele conseguiu que eu produzisse algum fruto que fosse interessante para o reino. Mas tem irmãs aqui que têm filho, tem marido, tem filhos desviados, filhos no homossexualismo, filhos de todo quanto é jeito, filhos envolvidos nas drogas, casamento para acabar, maridos mais, como que eu posso dizer, mais duro do coração do que meu esposo. Mas elas estão ali com o dente cerrado. Que não! Sabe por quê? Porque entenderam. Shalom.
porque entenderam, porque descobriram que o Senhor é por elas, porque ainda que esteja doendo, elas estão falando, eu vou conseguir, eu estarei lado a lado com o meu Deus, até metade do reino Deus está me dando, então eu vou fazer jus. Ei, você tem um prêmio, até metade do reino está te sendo dada. Pare de negligenciar aquilo que Deus tem dado para você. O adversário quis oferecer para uma prostituta, amados, metade do reino dele. Agora, para nós, que o Senhor está falando, até metade do reino eu vou te dar, e nós estamos encolhidos de medo. Deus tem uma memória para apagar de sobre a terra, e ele não tem mais ninguém. O anjo não vai vir, os anjos não virão, nem querubim, nem serafim, nem vice-deus virão para fazer o trabalho que é meu e é seu. Nós precisamos nos posicionar, precisamos parar de dar desculpas. Ontem eu vi uma das nossas irmãs, como eu disse lá no grupo da intercessão, ela está com um semblante tão maravilhoso, com o cabelo preso todo para cima, assim, eu falei, Jesus, como ela está diferente. E como chegou essa pessoa no nosso meio? Como chegou? Mas hoje está com um semblante de vitória, com uma voz mais firme, buscando as coisas de Deus. E eu não estou falando porque chegou no nosso meio porque somos melhores, eu estou falando, ela chegou e o Senhor a tomou e ela deu lugar. Pare de alimentar aquilo que Deus quer matar. Às vezes Deus quer matar a ira do teu coração e você fica alimentando isso. Você fica gostando disso, fica gastando tempo. Ah, isso aí mesmo, olha, respondi assim, olha, respondi assado. Enquanto o Senhor não veio e falou para o meu esposo, você gosta do jeito que você é, ele não conseguiu abrir mão dele mesmo. Deus precisou falar para ele, falou, olha, antes de tratar com o seu pecado, eu preciso tratar com o seu gostar. Você gosta desse lugar que você está. E às vezes nós gostamos do lugar que nós estamos. Às vezes, dentro de mim, havia aquela sensação, eu gosto do lugar onde eu posso me fazer de vítima. Ai, coitadinha. Ninguém me ama, ninguém me ouve, ninguém me quer. Aí Jesus falava, filha, então, faça uma cara de paisagem. Você quer falar? Ah, o pastor quer falar. Ele vai falar, pode falar, depois eu termino. Shalom, bom dia. Eu estava ouvindo agora que fui levar o carro lá embaixo, estava ouvindo na rua ali. E o que eu lembrei? Que essa parte do meu pai, eu lembrei daquela passagem de Davi, que nós entendemos que ele estava limpando o trono para ele mesmo. Então, quando eu pego meu pai ali naquela situação, que eu vou querer entrar num choro, que seria um choro improdutivo, que Deus fala para mim, faça alguma coisa realmente a favor do teu pai, a favor da obra de Deus, do reino de Deus, então eu consigo ali parar com aquele choro em Cristo, porque, como a minha esposa disse, meu pai estava amarrado ali na cama, porque estava com aqueles negocinhos que enfiam no nariz lá, e ele estava tirando tudo, então tiveram que amarrar, e eu, naquele momento, eu queria aquele meu pai chutando, dando soco, tacando tudo pro alto, mas eu não queria aquela visão do meu pai amarrado numa cama. E quando então eu começo a me posicionar ali e orar por ele, Deus me faz lembrar de um pacto que ele me contou que ele havia feito em pouco, acho que antes de eu nascer, 67, 68, de uma casa de carne que ele tinha que não tava indo muito bem, e ele promete, então faz um pacto com Satanás que se ele saísse daquela situação, ele iria colocar o nome do açougue, do próximo açougue, em homenagem a Satanás. Ele não ia pôr Satanás, o diabo, mas ele ia pôr alguma coisa semelhante. E ele nunca cumpre esse voto, ele não cumpre essa promessa, e aquele quadro na época foi revertido. E eu lembro desse pacto que estava em aberto, então, no mundo espiritual. E eu começo a orar ali, me arrepender, pedir perdão. E aí depois, agora, por último, há 2 anos e pouco atrás, depois da Atibaia, naquela visão que eu já contei que eu tive, o que aconteceu ali? O meu pai era o maestro daquela engrenagem que produzia aquele líquido de resistência contra a minha vida. Para quem não sabe dessa visão, qualquer dia eu conto de novo. Então, o que eu entendi agora com a pastora falando, eu estava limpando aquele lugar espiritual também para a minha vida. Estava fazendo algo pela vida do meu pai, pela salvação dele, pelo resgate dele, mas também estava limpando a favor da minha vida, porque ele era o maestro
que fazia com que aquela engrenagem de resistência funcionasse contra a minha vida. E dentro daquele pacto que ele tinha, porque ele era um maestro, porque ele tinha muita legalidade na mão do adversário. Então, exatamente, ele era a pessoa que regia tudo aquilo. E Deus, então, me faz ver que eu estava colhendo ainda a consequência daquele pacto que ele havia feito com Satanás. Então, naquele dia, lá no hospital, eu tinha feito um trabalho a favor dele, da salvação dele, mas também a favor da minha vida e da minha casa. Então, vale a pena você se esforçar, limpar o mundo espiritual, porque você vai estar alcançando gerações, ou talvez você vai estar alcançando a tua própria vida. Então, em nome de Jesus, não desista, não retroceda, não desanime, não ache que é muita coisa, que é exagero, porque o pecado é muita coisa, o que nós fizemos é exagero, o que nós nascemos já com a iniquidade, ela é exagerada mesmo, ela ofende a Deus, ela ofende o céu, ela afronta o céu, então nós precisamos limpar isso com muita seriedade. E dessa parte que a pastora estava falando agora por último, quando eu entendo que eu gostava daquele tipo de manifestação, por que que eu gostava também? Porque haviam carências na minha vida que aquilo me supria. Então eu entendo que muitas pessoas estão em manifestações de pecado e que acabam gostando daquilo porque supre carências, ou então entrega na sua mão cobiças. Então a gente vê mulheres, por exemplo, que se entregaram ao adultério, a tipo de manifestações aí de se entregarem a algum homem, alguma coisa fora do casamento, ou antes de se casar, por causa de uma carência do coração. Uma pessoa que ouviu uma conversa e aquela carência fez com que ela se deitasse. E depois ela falou, eu nem queria me deitar, eu nem queria nada, mas eu tinha alguma coisa que me falava, o que que era uma carência. Então, dentro da minha vida tinha o que? Uma carência, porque quando eu esbravejava, era grosseiro, fazia tudo o que eu fazia, aquilo de alguma forma supria uma carência minha. Sim. Me tirava daquele universo de fracasso, porque como eu tinha marcas profundas de fracasso na minha vida, então naquele momento, naqueles rompantes, eu me autoafirmava, não, eu mando em alguma coisa, eu venço em alguma coisa, eu estava perdendo, mas achava que estava vencendo. Eu estava indo para trás, mas achava que estava indo para frente, porque na verdade, naquele momento vinha uma saciedade na minha alma, eu ficava bem com aquilo. Sim. Era um entorpecente para minha dor, era algo que vinha para me trazer uma ilusão de conforto, de consolo, dentro de um ambiente onde, na verdade, eu estava escravizado, mas eu me sentia livre. Tanto é que eu falava para minha esposa, mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu quiser falar que é assim, acabou. Mas eu era um escravo. Sim. Mas por causa da cobiça e por causa das minhas carências e necessidades de aplacar algumas dores e frustrações, eu acabava me manifestando nisso, achando que eu era livre. Então, hoje, fazer uma sondagem no teu coração, dentro de manifestações que você gosta, mas que, na verdade, não é isso exatamente que você gosta ou quer fazer, mas é porque você está suprindo carências, fazendo isso ou tendo essas atitudes. Amém? Deus abençoe. Bom dia. Amém. Então, amados, observe. Às vezes somos movidos, justamente, você liga aqui para mim, por favor. Estamos movidos por aquilo que é o desejo do nosso coração. Agora, observe qual era o desejo do coração de Deus. Ele plantou esse homem, Mordecai, na porta do palácio de rei, onde Amã passava em todo o tempo. Agora, observe aqui. A rainha tinha falado que queria, né? Olha, se te parece ser bem, no capítulo 5, chama o Amã hoje ao banquete que eu vou preparar ao rei. Quando Amã sai, está em exposição um homem que Amã detestava, Mordecai. Observe, o plano já tinha sido feito. A manifestação do que estava oculto já estava grande já. Já todo mundo sabia que o povo de Deus ia ser morto. Mordecai se movimenta, coloca Esther naquilo que seria o ambiente de preparação para a destruição dos adversários e ele mesmo continua posicionado à porta do rei. Observe, Amã sai, olha o que ele fala. Ele chega na casa dele e começa a falar para o povo o que estava acontecendo com a grandeza dele. Mas olha o que ele fala. Quando eu saí daquele alegre, cheio de bom ânimo, porque eu tinha sido convidado para o banquete, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai.
É isso que nós precisamos colocar no coração do adversário. É isso que nós precisamos colocar, fazer, nos colocar no lugar tal, onde a fúria dele fala, mas esse não se dobrou, esse não se levantou, sabe por quê? Porque esse lugar de risco que nós vamos nos colocar vai ser um lugar estratégico que Deus tem para colocar as nossas vidas, para que a fúria do adversário se levante tanto a ponto dele armar uma armadilha para nós, pessoalmente, só que é através do nosso posicionamento que vai vir o livramento. Você entende isso? Só que às vezes chegou na hora de Deus nos colocar num lugar de exposição e o Satanás está pulgando nosso cangote lá, vamos falar bem assim. Ele está cheio de armadilhas, cheio de coisas terríveis para fazer contra nós. Mas nós posicionados, olha o que a fúria desse homem fala. Aconteceu isso, aquilo outro, no capítulo 5. No 13, ele fala assim, ó, tudo isso, porém, não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Você precisa chamar a atenção dos demônios, sim. Eu preciso chamar a atenção do adversário, sim. Às vezes a pessoa que não é, assim, às vezes da batalha espiritual vai falar, ai, mas só a visão de Deus a meu respeito. Eu estou falando de circunstâncias das quais nós precisamos nos levantar para pelejar, para Deus destruir de maneira eficaz aquilo que tem se levantado geracionalmente contra nós. Às vezes o nosso esconder a lâmpada que está acesa dentro de nós, pode não trazer o resultado que Deus tem para desbaratar estruturas de maldade na nossa casa e na nossa família. Ontem o pastor Alexandre falou a respeito daquele homem, o Daniel, na cova dos leões. Então, ele estava lá com a janela aberta, saiu um edito do rei, ninguém pode fazer petições ao seu Deus, a não ser para o próprio rei da época. E Daniel, com a janela aberta, do jeito que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, ele continuou com a janela aberta e fazendo as suas orações. Isso lhe custou uma cova. É disso que Deus está falando. O seu posicionamento vai te custar algo. O adversário vai querer cirandar a teu respeito. Mas você posicionado vai suscitar a ira do teu adversário, sim. Mas também vai levantar o braço forte do Senhor e ele vai falar, ele é meu povo. E eu estou em pé por causa dele. É isso que nós precisamos entender. Quando aquele homem, Estevão, foi apedrejado diante dos olhos atônitos de Paulo, o Senhor Jesus estava em pé. Eu vejo o Filho do Homem em pé, ao lado do Pai. Então, nós precisamos entender isso, que determinados posicionamentos nossos vai, sim, trazer fúria aos nossos adversários e ao sistema do mundo, ao sistema religioso e aquilo que nos persegue. Mas precisamos entender que Deus tem um plano. Estevão foi uma semente que precisava no coração de Paulo. E depois Paulo se transformou no coração de Saulo. E Saulo se transformou em Paulo, porque ele viu alguém com os olhos fitos no céu e falando, vale a pena morrer. Por isso que eu carrego. Então, entenda, amados, nós estamos chacoalhando o reino espiritual através de um posicionamento firme. Esther falou, se eu perecer, pereci. Orem por mim, eu vou lá falar com o rei. E se arrumou, se perfumou e foi falar com Deus. Agora, esse menino, o Mordecai, ele teve que ficar num lugar de risco também. Observe quantos lugares de risco essas pessoas se puseram para poder exterminar a memória de um determinado tipo de adversário que estava levantado contra o povo de Deus. E às vezes nós achamos que o evangelho na presença de Deus é só um evangelho, como diz o outro, soft e light, ainda que esteja falando lá suave e leve. Talvez verdadeiramente porque quando nós descobrirmos, como o pastor Alexandre pregou, depois de ter sofrido por um pouco, até nós entendermos que a nossa pátria não é aqui, até nós entendermos que nós seremos revestidos de glória, e não há como comparar a glória que se há de vir a nosso favor quando estivermos no céu. Se lermos lá em Hebreus capítulo 11 a respeito dos heróis da fé, nós vamos ver que Moisés andou como peregrino nessa terra e achou melhor não ser chamado de filho da filha de Faraó, mas ele olhava para a cidade que eu esperava, uma cidade principal, na qual Deus era arquiteto e construtor. Nós tiraremos os nossos olhos de nós mesmos, vamos falar, Senhor, é preciso, eu vou. Vamos me usar agora. Senhor, vem me usar. Eu estou disponível. Pode me usar. Mas nós, às vezes, não queremos pagar o preço daqueles que querem ver toda uma circunstância mudada.
Lembro uma vez que eu falei, Senhor, Duartina, nós vamos embora, eu acho que já deu tempo, e Deus me deu um sonho a respeito do ambiente espiritual da cidade. E Deus deixou muito claro para mim, naquele sonho, que se eu fosse embora, se eu e meu esposo fôssemos embora de Duartina, o ambiente espiritual de Duartina não seria mudado. Eu estava indo precipitadamente, porque Deus tem um ambiente para mudar aqui nessa cidade. Ele vai contar comigo e com o meu esposo para mudarmos. Por quê? Porque no sonho estava uma filha espiritual minha, e eu olhava para ela, estava quase me despedindo dela, sem ter mudado o ambiente espiritual. E eu ia deixar como legado e herança para ela aquilo que não havia sido, não tinha tido nenhum resultado no reino de Deus. Então, nós precisamos entender, amados, o que é que Deus está nos chamando para fazer. Observe que Deus permitiu que a ira de Amã fosse suscitada. Ele ficou nervoso. Ele queria fazer alguma coisa. Eu não terei paz, eu não vou me satisfazer. Eu vou comer com a rainha, mas não tá bom. Eu sou o único, eu sou exclusivo, o rei está me honrando. Ele me deu o anel de selar dele para eu poder fazer decreto contra esse povo. Ele me deu autoridade máxima. Eu tenho carta branca nesse reinado. Mas isso tudo não me satisfaz, porque aquele Mordecai está em pé diante de mim. Ele não se curva diante de mim. E Satanás, como ele é extremamente orgulhoso, ele vai entrar no próprio auto-engano que ele tem para oferecer. Ele mesmo vai querer mais, mais, mais e mais. Vai querer que a gente se curve, ele vai querer que a gente faça algo, e conforme a gente não vai se curvando, ele vai ficando cego de orgulho, e o orgulho precede a ruína, e Deus preparou a ruína para que ele caísse nela. A mulher dele falou, prepara uma forca, e a forca que ele preparou serviu para ele mesmo, e ele entrou como modelo de morte para os 10 filhos que ele tinha. Precisamos entender, amados, que nós não seremos derrotados se crermos em Deus, se ousarmos ter fé no nosso Deus. Não seremos derrotados no nosso posicionamento, na nossa humilhação. Essa parte de se humilhar no lugar certo, ela é muito poderosa. Pare de alimentar com o seu choro, com o seu vitimismo, com o meu vitimismo, não vou conseguir. Diante do Senhor, pare de ser uma pessoa falso humilde. Quem é o falso humilde? É aquele que não consegue, mas já percebeu que não é ele que faz, não é ela que faz, é o Senhor, e fica falando, eu não posso, eu não sei, eu não isso. Pare com isso. Porque você fazendo isso, você está desmerecendo o Espírito Santo que está dentro de você. Não é você que faz. E essa humildade vem da onde? Porque se você pudesse fazer, você iria se engrandecer. Então eu posso fazer. Então porque você não pode? Então o que Deus está querendo te dizer? Se você pudesse, você faria, a glória para você. Agora que você não pode, a glória também não vai para você. Se pudesse, ela iria. Então é o mesmo orgulho, as duas faces do mesmo orgulho, a inferiorização daquilo que nós somos. Amados, e a superioridade daquilo que nós somos, ela vem de um mesmo lugar do orgulho, porque não é você quem produz, é o Senhor. Então, em nome de Jesus, lance isso fora. Pare de ficar falando, se menosprezando diante dos outros. Fulano consegue, mas eu, né? Você sim, porque o poder não é seu. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você se mostra fraco para Ele. Não é para a circunstância, não é para outra pessoa se comparando. Pare com a comparação, em nome de Jesus. Levante-se no poder do teu Deus. Nós aqui, amados, como disse aquele menino Jó, falou, eu vou me humilhar, eu sou pó e cinza, porque agora eu te conheço, eu sei quem tu és, os meus olhos agora te veem, mas é diante do Senhor. Pare de se humilhar aqui como Jó. Quer um exemplo excelente de quem se humilhou no lugar errado? Foi Jó. Ele passou o tempo inteiro do livro se humilhando, porque eu sou justo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Porque eu fiz, eu tenho boas obras. O tempo inteiro alimentando aquilo que Deus precisava tirar dele, que era a autossuficiência. Ele achava que todas as bênçãos que ele tinha e aquele caráter que ele tinha vinha dele mesmo. Ele se humilhando em lugar errado. Até que Deus fala para ele, falou, eu quero fazer algumas perguntas para você. Põe-te em pé, vou falar com você e você vai me responder. Vamos ver se você sabe. Onde tu estavas quando eu criava a terra? Você tem inteligência? Fala para mim. Aí o Senhor começa a descrever os fenômenos da natureza. E Jó não sabe falar. Aí depois Deus pega só 2 animais e fala para ele, me descreve esses caras aí. Vê se você consegue vencer o rei dos soberbos. Consegue?
Ele estava falando, evidentemente, de Satanás, quando usa aquele crocodilo, o rei dos soberbos. E por que ele não podia permitir que Jó saísse daquele lugar sem humilhar aquele caráter autossuficiente? Porque Jó tinha característica do adversário nele mesmo, que era aquela falsa humildade, que era aquela coisa de achar, Deus pesou a mão sobre mim. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Nós é que atraímos aquilo que verdadeiramente o nosso coração quer, a cobiça, a carência, a avareza do nosso coração. Então, amados, nós precisamos entender Deus, deixe Deus levantar a fúria do teu adversário, você estará protegido. Aquilo que eu falei para o pastor Alexandre ontem, nas minhas palavras, eu falei no domingo, quando estávamos conversando sobre o Oséias para a segunda, nós estávamos falando assim, eu falei para ele, eles só foram para a cova ou para a fornalha porque já havia um fogo dentro deles, porque já havia uma ausência de carne dentro de Daniel, porque ele já tinha construído algo. Se você acha verdadeiramente que o Senhor teu Deus vai para te mandar para um lugar de risco, se você não tem construído uma realidade que vai repelir o inferno, Deus não é irresponsável. Deus só vai te levar para aquele lugar quando você estiver pronto. Como foi com Jesus? Jesus precisava de uma impartição da paternidade de Deus para poder enfrentar o adversário. Enquanto Jesus era criança, os pais o protegeram ferozmente e vai para Belém, vai para o Egito, vai não sei o quê, pode voltar que seus inimigos já estão consumados. Aí Deus mandou o José e a Maria voltarem para o lugar, estava sempre protegendo, porque ele não tinha condições de vencer a Satanás sozinho. Deus fez isso com Jesus. E nós achamos Deus tão injusto que ele vai colocar a gente para manifestar diante de um bicho desse tamanho que você está lutando, sem nenhuma arma, sem nenhuma proteção. A palavra de Deus diz que ele tomou Jesus, o Espírito tomou Jesus pela mão e o impeliu ao deserto para lutar com Satanás. Jesus estava maduro, perfeito, para vencer aquela manifestação das trevas. Por que nós achamos que Deus vai fazer isso conosco? De não levar a gente pronto para um lugar de risco, numa envergadura dessa, para sermos destruídos? Você acha que Deus permitiu Satanás fazer um desafio em relação à vida de Jó, sem ter confiança e convicção que Jó, ele olhando lá dentro do coração de Jó, Deus vendo que Jó estava pronto, ainda que ele teve que ser moído, Deus deu limite para Satanás, não toca na vida dele. Ou nós achamos que Satanás é mais poderoso que o nosso Deus? Que visão que nós temos do nosso Deus, amados? Que Deus é injusto, que é esse que nós carregamos dentro do nosso coração? Que formação que foi essa que a religião colocou dentro da nossa mente de acharmos que Deus tem uma paga diferente do que a vitória sobre circunstâncias e situações? Quem foi que falou que Deus é isso que está dentro da tua cabeça? Em nome de Jesus, lança essa estrutura do mal fora. Essa estrutura religiosa, demoníaca, satânica. Deus não é mentiroso. Satanás é mentiroso, porque ele chega com um pacote de mentira nas mãos, mas ele não resiste ao poder de Deus que está na nossa vida. Se nós falarmos, Deus me socorre, mas achamos que Deus é irresponsável. Ai, Deus está me colocando nesse combate, eu não tenho força. Ei, será? Você não tem força? Ou você não quer deixar os seus pecados de estimação? Ou você não quer deixar a sua zona de conforto? Ou eu não quero deixar a minha zona de conforto? Será que não temos força mesmo? Então, amados, aqui Deus colocou esse homem para afrontar, aliás, para confrontar Amã. Não é afronta, não. Confronto com Amã. Eu não vou me dobrar a você, eu sei quem você representa. E ficou firme. E ele se movendo. Mordecai se movendo. Esther aqui. Daqui a pouco. Irmãos, eu estava lendo ontem à noite. Olha o tamanho e a grandeza do nosso Deus. Esther se posicionou. Aí Deus dá uma falta de sono para o rei. Ó, escrito nos livros do rei. Mordecai te anunciou a conspirata de Bigtã e de Teres. Aí ele vem e fala, mas quem deu paga a esse homem? Bem na noite, no meio dos dois jantares, amados. Quem deu essa estratégia? Então eu vou dizer mais uma vez, se a gente está pensando que Deus é menino,
Será que nós estamos pensando que Deus é irresponsável de falar, vem, eu vou te levar para o deserto e deixar Satanás comer Jesus com um palitinho? Mas ele tinha enchido Jesus da paternidade dele. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque ele sabia que Satanás viria com uma palavra de destruição. Você é filho? Você é filho? Você verdadeiramente quer dominar sobre esse reino? Ele é meu. Você não quer se prostrar e me adorar, não? Deus, pouquíssimo tempo antes de Jesus ser colocado ali, naquele lugar, o pai o encheu da essência. Você é meu filho, eu tenho prazer em você. Agora vai e cumpre o teu propósito. Você vai ser primogênito de toda uma nova criação, numa nova raça que eu estou levantando para mim. O pai capacitou Jesus para fazer a obra aqui na terra. Jesus se esvaziou de ser Deus para fazer a obra dele aqui na terra. Agora, nós achamos que nosso Deus vai nos levar para esses lugares de confronto e nos deixar no meio do caminho para os leões nos devorarem, para o fogo nos queimarem, para esse Amã fazer forca para nós e nós morrermos com toda a nossa família. Mentira! Satanás está te enganando para que você continue debaixo da coberta. Satanás está te enganando para que você continue dando desculpa, para que eu continue dando desculpa. Ai, é muito grande para você. É muito grande para mim. Os desafios têm chegado. Intercede por isso. Faz não sei o quê. Olha, vem ajudar aqui. E você olha, vem pessoas, e aí você fala, quê? Como que vamos fazer isso? Aí aprendi. Eu não posso, mas tu podes. Meu esposo não pode, mas tu podes. Eu não tenho nem entendimento disso que o senhor está trazendo. Eu não tenho, mas tu tens, e eu tenho a mente de Cristo. Eu não quero, mas tu queres. E eu não estou falando de mim para ser de exemplo no sentido de vanglória. Eu estou falando de mim, porque acovardada, moída, triturada, sem personalidade, sem absolutamente nada que eu pudesse oferecer ao meu Deus. Mas ele falou, é você mesmo, eu vou te resgatar desses lugares de dores. Vou fazer você ser esvaziada de você mesma. O Atmani fala que nós precisamos sair desse lugar de autossuficiência e nós vamos ser moídos até sair desse lugar de autossuficiência. Autossuficiência é achar que você pode. Eu sou suficiente. Não, Jesus é todo suficiente. E eu achava que eu podia fazer alguma coisa. Até que Deus veio me moendo, me moendo, me moendo. Tá vendo? Você não consegue levantar um dedo. Tá vendo? Pare com isso, porque a força não é tua, é minha. Sabe por que ele nos moe e põe a nossa boca no pó? Porque o nosso adversário é verdadeiramente grande. E nós não temos poder contra ele. E ele não quer que nós percamos tempo com o nosso adversário, dando socos no ar e nos desgastando para sair com as mãos vazias. O Senhor está falando, dependa de mim. Reconheça a tua insignificância diante do teu adversário, mas o quanto o meu amor te ama, a ponto de colocar a minha característica, a minha personalidade dentro de você, a minha vida dentro de você, porque eu moro dentro de você, pelo meu espírito. Ele vivifica a palavra viva. É ele quem faz todas as coisas. Saia desse lugar de orgulho. Ai, mas eu não sou orgulhosa, eu reconheço que eu não posso. Isso é orgulho. Se você não reconhecer aos pés do Senhor que você não pode, mas, põe uma vírgula, ele pode, é lugar de orgulho, sim. Está chorando no lugar errado. Pare de olhar para o tamanho do teu adversário. Olhe para o tamanho do teu Deus. Só para ele. Pare de olhar para você. Em nome de Jesus. Estamos encerrando. Amém? Amanhã eu não sei como o Senhor vai dar aí, pastor Alexandre, mas eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, temos entendido que tu tens colocado as nossas vidas em lugares de suscitar a ira do nosso adversário. São lugares de risco, lugares de desafios, lugares onde seremos confrontados, mas o Senhor está conosco. Então, nos ajuda a ir adiante, a levarmos a palavra da fé, enquanto estamos nos movendo em direção à nossa vitória, Pai. Dia 13, 14 e 15, dia Adar, Senhor, são dias de celebrações. 13, Pai querido, a mudança da sorte houve e o teu povo pôde massacrar todo aquele povo, Senhor, que havia ali preparado para a guerra. Não tocaram no despojo, porque não é uma questão de riqueza, é uma questão de justiça.
Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a entender todas as coisas. E depois, no dia 14, no dia 15, celebrarmos aquilo que tu fizeste para nós. A cruz, ela restaura todas as coisas, porque o Cristo vivo venceu a maldição de ser pendurado no madeiro. E ele é por nós. Nos ajuda, papai. Em nome de Jesus, a sermos um povo confiante no amor que tu tens para conosco. Ele não falha. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Até amanhã, querendo o Pai. Um abraço. Deus os abençoe. Amados. Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia.